Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Game of Thrones Sistema Modelo de Cavaleiros. Capítulo 116. Dagon? Grande Dagon? Sor Legion, obrigado pela ajuda. Sem você, Guardamar talvez não tivesse resistido. No quarto do Lorde no castelo, Lord Jason Malister estava sentado, apoiado na cama, com a ajuda de seus servos. Sua aparência pálida e frágil revelava o peso da doença, e cada palavra que dizia parecia minar suas forças. Mesmo assim, seu espírito permanecia resiliente. Legion curvou-se respeitosamente. Lord Jason, por favor, concentre-se em se recuperar. Acredito que depois desta batalha, os Homens de Ferro não ousarão importunar Guardamar novamente por um longo tempo. Lord Jason respondeu, embora sua voz tremesse de cansaço. Sinta-se à vontade para pedir ao meu filho Patrick o que precisar. Ele garantirá o apoio da cidade. Percebendo a tensão em Lord Jason, que parecia prestes a desmaiar após proferir apenas algumas frases, Legion optou por não se demorar. Trocando mais algumas palavras educadas, despediu-se do quarto do conde. Ao sair do castelo, Legion falou com Patrick Malister, que o acompanhava, perguntando sobre a saúde do conde. O estado de saúde do meu pai melhorou significativamente, explicou Patrick. Ele consegue sentar-se, falar e comer agora. Há um mês, ele só conseguia ficar deitado, sem poder fazer nada. O mestre diagnosticou um resfriado grave que os tratamentos comuns não conseguiam curar. Ele sugeriu que meu pai passasse um tempo em Vila Velha ou na Ilha da Árvore, onde o clima poderia ajudar. Mas antes que pudéssemos agir, os Homens de Ferro se rebelaram. Esta rebelião será resolvida em breve, Legion assegurou-lhe calmamente. Patrick assentiu e acrescentou, já ordenei os preparativos para um banquete. Legion levantou a mão para interromper. Ainda estamos em guerra, não é hora para banquetes, disse ele com firmeza. Após uma breve pausa, acrescentou, no entanto, se possível, por favor, preparem mais carne e enviem para o quartel fora do castelo. Isso será suficiente por enquanto. Descansaremos e nos recuperaremos lá. Patrick hesitou, mas rapidamente respondeu, como isso pode ser apropriado? O acampamento militar não é um lugar apropriado para descanso. Você deveria vir para a cidade. Não precisa, interveio Legion. O exército é uma mistura de grupos diferentes, e relaxar na cidade pode causar problemas. Além disso, precisamos permanecer vigilantes. Quase 10.000 prisioneiros nascidos no ferro estão fora da cidade e precisam de supervisão cuidadosa para evitar incidentes. Ele fez uma breve pausa antes de continuar. Descansaremos fora da cidade por 2 dias. Depois disso, seguiremos pela costa em direção a Baneforte. Nesse ponto, eu mesmo assumirei a responsabilidade por alguns dos prisioneiros nascidos no ferro. O restante ficará sob os cuidados de Guardamar, com um número adicional acomodado pelas gêmeas. Certifiquem-se de que as celas da prisão da cidade sejam esvaziadas a tempo para evitar quaisquer desafios inesperados. Entendido, disse Patrick, assentindo seriamente. Patrick imediatamente ordenou que provisões fossem preparadas, incluindo uma grande quantidade de comida, que foi entregue ao acampamento militar fora da cidade quando Legion partiu. Embora Patrick pretendesse incluir vinho, Legion o proibiu terminantemente. Beber durante a guerra era estritamente proibido sob seu comando. A falta de álcool desagradou alguns soldados do norte e dos gêmeos, mas nenhum reclamou ao saber que era uma ordem direta de Legion. A fartura de comida, no entanto, serviu como um consolo bem-vindo. Embora o exército se abstivesse de entrar na cidade para não perturbar os cidadãos, a população não era impedida de se aproximar do acampamento para prestar serviços. Vendedores, malabaristas e até prostitutas de Seaguard aproveitavam a oportunidade para exercer seus ofícios perto do acampamento. Legion permitia essas atividades, mas estabelecia um limite claro. Nenhum civil era permitido dentro do acampamento, e todas as transações tinham que ocorrer do lado de fora. Os despojos de guerra, incluindo as propriedades saqueadas pelos Homens de Ferro nas áreas vizinhas, eram distribuídos de acordo com a tradição dos tempos de guerra. Legion, demonstrando notável generosidade, destinava metade do saque aos seus soldados, recompensando-os com base em suas contribuições militares. Até mesmo os recrutas mais novos das gêmeas encontravam seus bolsos cheios de moedas de cobre e veados de prata, que gastavam avidamente com os vendedores locais. A única condição de Legion era a adesão estrita à disciplina militar. Cavaleiros e guerreiros das casas de Frey e Umber, desconhecedores de seu caráter, inicialmente testaram esses limites. Quando um membro de um ramo de cadetes Frey roubou e quase matou uma prostituta após concluir uma transação, a punição de Legion foi rápida e pública. Essas medidas disciplinares reprimiram rapidamente qualquer comportamento indisciplinado. Até mesmo os notoriamente teimosos nortistas se adaptaram às regras firmes, porém justas, de Legion, garantindo a ordem dentro do acampamento. O que houve? Você não parece muito feliz por termos vencido a batalha, comentou Legion ao entrar em sua tenda após completar uma semana de inspeção no acampamento. Lá dentro, ele encontrou Nymeria sentada com suas 2 damas, polindo cuidadosamente sua armadura e armas. Sua expressão, embora calma, carregava um sutil traço de inquietação, o que intrigou Legion. Nymeria soltou um suspiro suave. Eu não esperava que a batalha fosse tão tranquila, admitiu. Com Baneforte e o penhasco provavelmente caindo com a mesma facilidade, esta rebelião acabará em breve. Quando isso acontecer, suponho que você também terá que deixar Tumbleton. Legion se aproximou dela, pegando-lhe gentilmente pela mão. Só vou ficar fora por um tempo, garantiu-lhe.
Não é tão longe que eu não possa visitá-la em Tumbleton, ou que você não possa vir me ver. Percebendo a mudança de humor, os atendentes de Nimeria saíram discretamente da tenda, deixando os dois sozinhos. Você precisará de ajuda quando chegar a hora? Perguntou Nimeria com um tom de voz carregado de preocupação. Lee Jeon balançou a cabeça. Não. A melhor ajuda que você pode oferecer é administrar bem Tumbleton. É a minha retaguarda. Se permanecer estável, não terei distrações. Nimeria assentiu, pensativa. Nesse caso, preciso que você deixe Bert comigo. Ele é o administrador de Tumbleton e supervisiona a maioria dos assuntos governamentais. Sem ele não terei ninguém para substituí-lo a curto prazo. Era exatamente isso que eu estava pensando, respondeu Lee Jeon. Com Malora ao meu lado, posso cuidar da maioria das tarefas administrativas. Além disso, as responsabilidades dela se sobrepõem às do Bert em algumas áreas. Se eu trouxesse os dois, eles se atrapalhariam e nenhum deles atingiria seu potencial máximo. A menção de Malora acompanhando Lee Jeon ao novo território, uma sombra de desgosto cruzou o rosto de Nimeria. Embora confiasse implicitamente no caráter de Lee Jeon, não podia ignorar suas preocupações. Ela estava bem ciente dos planos de Malora para ele, mesmo que Lee Jeon nunca tivesse retribuído ou encorajado seus avanços. A perspectiva de Malora e Lee Jeon passarem muito tempo juntos a perturbava. A beleza e a natureza sedutora de Malora deixariam qualquer mulher preocupada, por mais segura que fosse. Lee Jeon, percebendo seu desconforto, falou com convicção. Você não precisa se preocupar com Malora. Eu sei que ela tem sentimentos por mim, mas não são românticos. É algo completamente diferente. Você não tem nada a temer, nada vai acontecer entre nós. Nimeria não era de deixar as emoções obscurecerem seu julgamento por muito tempo. Rapidamente se recompôs e mudou a conversa para o futuro de Tumbleton. Juntas, discutiram sua governança e planejaram os passos para estabilizar e melhorar a região. Para Nimeria, esse foco prático a ajudou a se recuperar, permitindo-lhe se recuperar dos sentimentos sanguinários persistentes que sempre persistiam após uma batalha. Por razões ligadas à sua misteriosa linhagem, Nimeria frequentemente se tornava cada vez mais sanguinária à medida que a batalha se arrastava, quase a ponto de se tornar uma berserker. Felizmente, o colar de runa de dragão de Lee Jeon provou ser eficaz em manter sua mente calma e estável durante esses momentos, prevenindo quaisquer resultados desastrosos. Preocupada com seu bem-estar, Lee Jeon havia consultado Malora anteriormente, mas nem mesmo ela conseguiu oferecer uma explicação clara. O que Malora compartilhou foi intrigante. A casa de Footre tinha raízes antigas, que remontavam à época dos primeiros homens e se originavam de um lugar distante no Oriente, possivelmente Ashai. Segundo Malora, a família outrora venerava uma pedra negra capaz de absorver luz, causando desconforto e negatividade em qualquer um que a contemplasse por muito tempo. Essa pedra, segundo ela, havia sido trazida para o norte por Brandon, o construtor, para servir como uma das pedras angulares da muralha. Em troca, Brandon construiu a Casa Footre, um castelo que havia sido destruído durante a Dança dos Dragões e posteriormente restaurado. Lee Jeon compartilhou essa revelação com Nimeria, que ouviu com espanto. Ela nunca imaginara que a história de sua família guardasse um legado tão profundo e enigmático. No entanto, isso não aliviou os sintomas de Nimeria. Para ajudar a controlar os efeitos colaterais do ritual de comunhão dos dragões realizado para o cavaleiro banido, Lee Jeon criou vários colares de vidro de dragão com runas de dragão para Nimeria usar durante as batalhas para suprimir sua sede de sangue. Nimeria também desenvolveu o hábito de se acalmar após as batalhas, polindo sua armadura e armas e discutindo vários assuntos com Lee Jeon. Esses momentos lhe proporcionavam uma dose de paz, ajudando-o a recuperar o equilíbrio após a turbulência do combate. Enquanto Lee Jeon e Nimeria conversavam, tentando acalmar a tensão pós-batalha, John saiu da tenda e anunciou: Meu senhor, houve um incidente com os prisioneiros. Talvez você precise lidar com isso. Lee Jeon e Nimeria franziram a testa diante da interrupção. Sem trocar uma palavra, levantaram-se e seguiram John para fora da tenda. O que aconteceu? Alguém mais tentou escapar sem medo da morte? Perguntou Lee Jeon, em tom baixo e autoritário. Não, respondeu John, balançando a cabeça. Alguém quer se juntar a vocês. Juntar-se às minhas fileiras, repetiu Lee Jeon momentaneamente atordoado antes de cair na gargalhada. Por que eu iria querer um grupo de piratas? Sua voz se perdeu quando um pensamento o atingiu, e ele fez uma pausa. Após uma breve contemplação, perguntou: Quem quer se juntar a mim? Um pirata comum dos Homens de Ferro ou alguém importante das Ilhas de Ferro? É um nobre das Ilhas de Ferro, e um nobre importante, respondeu John com uma expressão grave. Dagon Arlaw, o filho mais velho de Lord Roderick Arlaw, o chefe da Casa Arlaw. A expressão de Lee Jeon mudou enquanto ele processava o nome, e ele não pôde deixar de confirmar. Qual é o nome dele mesmo? Dagon Arlaw. John pareceu perplexo, notando a reação de Lee Jeon. Em suas lembranças, o nome pertencia a uma figura lendária das Ilhas de Ferro, mas ele não conseguia entender por que isso provocaria tal reação de Lee Jeon. Para Lee Jeon, no entanto, o nome despertou uma conexão profundamente peculiar. Ele se lembrou de algo que havia encontrado em outro sistema, um conceito existencial ligado a uma realidade completamente diferente. Uma postagem que ele lera certa vez em um fórum mencionava paralelos entre os elementos da mitologia de Cthulhu e o mundo de gelo e fogo, citando figuras como Dagon e os Profundos.
Os profundos não eram meros mitos neste mundo. Histórias afirmavam que a fundação de Pedra Negra da Torre Alta em Vila Velha havia sido construída por esses seres misteriosos. Legion visitará a Torre Alta e, embora pudesse sentir seu poder intrínseco e sobrenatural, não discernira nada abertamente incomum na própria fundação de Pedra Negra. Outra conexão assustadora com os profundos era a história de alguém que supostamente os viu, se aventurou em seu reino subaquático e retornou vivo. Face de ponta tempestade. Legion rapidamente reprimiu os pensamentos desencadeados pelo nome Dagon e voltou a se concentrar no assunto em questão. Por que esse Dagon Arlaw quer me ver? Perguntou. Ele disse que quer sobreviver, respondeu John simplesmente. Sobreviver? Ecoou Legion com a confusão estampada no rosto. Os guardas estão ameaçando-o? Lembro-me claramente de ter dado ordens para não matar prisioneiros sem motivo. John esclareceu apressadamente, não, meu senhor. Ele é o herdeiro de Lord Arlaw, o nobre proeminente das Ilhas de Ferro. Nós o tratamos como tal, dando-lhe sua própria tenda e garantindo sua segurança. Ninguém está tentando matá-lo. Então por que ele diz que quer viver? Perguntou Legion, com a testa franzida em perplexidade. John deu de ombros impotente. Não temos certeza, meu senhor. Ele só disse que queria falar com o senhor. Acho que você deveria conhecer esse Dagon Arlaw, interrompeu Nymeria com a voz calma, mas firme. Ela pareceu ecoar os pensamentos não ditos de Legion ao acrescentar. O território que você herdará no futuro, perto do mar de Dorne, é propício para a construção de portos. Você, sem dúvida, precisará de marinheiros e capitães para formar uma frota. Embora os Homens de Ferro sejam notórios por sua propensão a saques, não há como negar que eles são os melhores marinheiros dos 7 reinos. Se você conseguir conquistar Dagon Arlaw, isso beneficiará muito seus esforços para estabelecer uma frota para seu domínio. Legion considerou as palavras cuidadosamente, assentindo após um momento. Ele gesticulou para que John liderasse o caminho. Leve-me até ele. O tratamento dado por Legion aos prisioneiros Homens de Ferro havia sido deliberadamente estruturado para impedi-los de organizar qualquer resistência coordenada. Os prisioneiros eram categorizados com base em seu status, fomentando a divisão dentro de suas fileiras. Os Homens de Ferro de patente mais baixa eram amarrados firmemente com tiras de couro e mantidos sob estrita vigilância. Capitães e oficiais civis recebiam condições ligeiramente melhores, podiam sentar-se perto da fogueira e receber alimentação mais adequada. Quanto aos cavaleiros e nobres, eram alojados separadamente em tendas com certo conforto. Só podiam sair das tendas para as refeições, que eram servidas dentro dos limites do campo de prisioneiros. Os nobres recebiam tratamento condizente com seu status, garantindo que se alimentassem melhor do que a maioria. Essa estratégia fomentou o ressentimento dos Homens de Ferro de escalão inferior em relação aos seus líderes. A visão de nobres desvinculados comendo bem e vivendo confortavelmente enquanto seus subordinados sofriam gerava descontentamento. Caso esses nobres tentassem incitar uma rebelião, era improvável que encontrassem muitos seguidores dispostos entre seus parentes desiludidos. Os nobres nascidos no ferro estavam bem cientes da estratégia de Legion, reconhecendo-a como uma tentativa calculada de minar sua autoridade. No entanto, desprovidos de opções, só lhes restava suportar a humilhação em silêncio. Seu domínio sobre os subordinados enfraquecia a cada dia, erodindo qualquer resquício de unidade entre os prisioneiros. Capítulo 117. O relatório de batalha. Sob a liderança de John, Legion chegou rapidamente à tenda onde Dagon Arlaw estava detido em prisão domiciliar. O guarda na entrada levantou a aba da tenda, permitindo que Legion entrasse. Dentro da tenda, um jovem estava sentado em uma cama de palha. Sua aparência era impressionante, seu cabelo e roupas estavam bem cuidados, sua pele bronzeada. No momento em que viu Legion entrar, levantou-se rapidamente e curvou-se em deferência, observando os ritos da fé dos 7. Saudações, Sor Legion, o escolhido dos deuses. Legion riu baixinho. Achei que as Ilhas de Ferro adorassem o Deus Afogado? Eu acredito no Deus Afogado, respondeu Dagon Arlaw suavemente, mas isso não me impede de prestar minhas homenagens à fé dos 7. Na Torre dos Livros do meu pai, vários septões da fé eram encarregados de administrar os livros. Quando eu era criança, costumava passar um tempo lá sob os cuidados deles, aprendendo um pouco sobre sua fé. O comportamento de Dagon o diferenciava dos outros Homens de Ferro. Além da pele bronzeada e marrom avermelhada típica daqueles que passaram a vida no mar, ele parecia muito mais um estudioso imerso no mundo dos livros do que um corsário marítimo. Legion, desinteressado em discussões teológicas, foi direto ao ponto. Você disse aos meus homens que quer viver. Por quê? Quem quer te matar? Dagon soltou um suspiro cansado, com a expressão marcada pela resignação. Muitos desejam a minha morte, meu irmão, minha tia, os membros da casa Greyjoy de olho em Arlaw, e outros além. Ele fez uma pausa e acrescentou com um tom peculiar. Até o Deus Afogado deseja que eu retorne ao seu abraço. Mas eu quero viver. Há tanta beleza neste mundo que ainda não testemunhei. Quero permanecer vivo até ter visto tudo. Legion franziu a testa ligeiramente, intrigado com a repentina menção ao Deus Afogado. Ele temia se envolver com as forças sobrenaturais e os enigmas deste mundo. Até poder se defender deles, preferiu manter distância. Ainda assim, ele não tinha certeza se a estranha declaração de Dagon provinha de paranoia, delírio ou algo realmente sobrenatural. Para ter certeza, decidiu ligar para Glory, que estava lá fora queimando energia. Legion pediu que ele voltasse imediatamente. Glory logo invadiu a tenda, sua energia inalterada pela convocação.
Legion compartilhou uma visão com Glory, usando o elo para verificar se algum poder sobrenatural pairava ao redor de Dagon Arlaw. O resultado trouxe uma mistura de alívio e decepção. Não havia sombra de sobrenatural em Dagon. Ele era um homem comum. A menção anterior ao deus afogado provavelmente surgiu de especulação ociosa ou pura bobagem. Legion deixou de lado a curiosidade. Neste mundo, adeptos religiosos e místicos frequentemente alegavam conexões ou visões divinas. O septão do septo de Tumbleton, por exemplo, frequentemente se aproximava de Legion com declarações igualmente bizarras. Com o tempo ele se acostumou a ignorar tais conversas. Por que você acha que me seguir lhe permitirá escapar do seu destino de morte? Perguntou Legion, desconfiado. Dagon, embora visivelmente temeroso, respondeu com um tom sério. Porque você é o escolhido dos 7 deuses, e estar ao seu lado pode reverter muitas coisas, incluindo o destino da morte. Legion congelou por um instante, surpreso com a resposta de Dagon. Instintivamente usou a visão especial de Glory para examinar Dagon mais uma vez, mas como antes, não encontrou nada de anormal. No entanto, as palavras de Dagon se alinhavam de forma perturbadora com muitos incidentes que haviam ocorrido ao seu redor. Por exemplo, em circunstâncias normais, Nymeria deveria ter perecido há mais de um ano, quando Lord Tivin voltou sua atenção para as terras perto de Tumbleton. Da mesma forma, Bert Falvel teria morrido em uma batalha além de sua habilidade. Coincidências à parte, parecia que Legion poderia de fato influenciar o destino daqueles ao seu redor, salvando pessoas que já deveriam ter encontrado seu fim. Após um momento de contemplação, Legion perguntou: se eu aceitar sua deserção e deixar você se juntar às minhas fileiras, o que recebo em troca? Dagon respondeu com sinceridade: vocês ganharão a amizade da Casa Arlaw, um capitão com vasta experiência naval e proficiência em navegação, e um grande número de marinheiros prontos para uso imediato, sem treinamento especial. Os 2.000 homens enviados pela Casa Arlaw para auxiliar Roderick Greyjoy no ataque a guarda-mar sofreram perdas mínimas durante o ataque ao acampamento. Eles podem ser rapidamente reunidos para seu uso. Embora a maioria desses homens sejam apenas pescadores comuns e não guerreiros nascidos no ferro experientes, eles são habilidosos o suficiente para manejar os navios. Se vocês pegarem um navio do Cabo das Águias e cruzarem o mar até a Ilha Arlaw, sua força de combate deverá permitir que o recuperem com facilidade. Até lá! A ânsia de Dagon em liderar Legion em um ataque à sua terra natal, Arlaw, fez Legion sorrir. Ele interrompeu as palavras de Dagon, falando com seriedade comedida. Posso aceitar sua deserção, mas detesto traidores. Usarei todos os meios para caçá-los e matá-los. Meu senhor, fique tranquilo, eu nunca o trairei, prometeu Dagon, com uma expressão de alegria estampada em seu rosto enquanto interpretava as palavras de Legion como aceitação de sua submissão. No entanto, Legion continuou: sua submissão terá que esperar até depois desta guerra, depois que sua graça tiver lidado com os prisioneiros de guerra. Se sua graça decidir executá-lo, intercederei em seu nome e usarei meus méritos militares para persuadi-lo a libertá-lo sob minha custódia. A expressão atordoada de Dagon era clara, mas Legion não lhe deu mais atenção. Girando nos calcanhares, ele saiu da tenda. Lá fora, ainda ao alcance dos ouvidos de Dagon, dirigiu-se a Jon, cheio de mentiras, nenhuma palavra de verdade. Deixe-o passar fome por 2 dias para que se comporte. Embora Legion tenha ordenado a Jon que punisse Dagon, isso não significava que ele pretendia se livrar do homem. Pelo contrário, Legion já havia designado Dagon como futuro capitão de sua frota. Suas palavras anteriores não eram ameaças vazias, mas um meio de manter a ordem e a disciplina. O recrutamento formal de Dagon esperaria até depois da guerra, quando o rei Robert resolvesse a questão dos prisioneiros. Recrutar prisioneiros de batalha era uma coisa quando se tratava de guerreiros de baixo escalão complementando as fileiras. No entanto, recrutar o herdeiro de uma grande casa dos Homens de Ferro como Dagon Arlaw sem autorização seria um convite a acusações de traição ou deslealdade. Legion não podia se dar ao luxo de correr tais riscos. Por ora, seu foco era garantir territórios e títulos por meio de progresso constante. Suas conquistas militares já o posicionavam para honrarias, e reconquistar Baneforte, The Crag e Firecastle fortaleceria sua reivindicação a recompensas ainda maiores. Não havia necessidade de comprometer suas ambições com complicações desnecessárias. Enquanto isso, a Casa Frey dos Gêmeos, liderada por Valder Negro, chegou a guarda-mar após uma marcha noturna de 2 dias. Chegaram bem a tempo de tomar posse dos prisioneiros de guerra nascidos no ferro, conforme as ordens de Legion. 2 dias antes, após receber a carta de Legion, carregada de corvos de guarda-mar, a Casa Frey achou seu conteúdo quase inacreditável. Eles sabiam muito bem o número de homens de ferro que sitiavam guarda-mar, e a ideia de que Legion pudesse ter aniquilado toda a força em apenas um dia parecia impossível. Foi somente quando Black Valder chegou ao acampamento e viu os milhares de prisioneiros e as imponentes piras de corpos em chamas à distância que seu ceticismo se dissolveu, substituído inteiramente pelo medo. Legion permitiu que Valder Negro fizesse milhares de prisioneiros de guerra e o lembrou severamente de que seus números haviam sido meticulosamente registrados.
Ele alertou que após a guerra, esses prisioneiros seriam julgados pelo rei Robert, e qualquer perda significativa de vidas durante sua prisão traria sérias repercussões para os gêmeos. Valder Negro partiu com uma expressão amarga, visivelmente decepcionado. Inicialmente, ele esperava conseguir mão de obra gratuita, mas acabou sobrecarregado com milhares de homens idosos e enfermos que precisavam de cuidados. No entanto, não ousou recusar as instruções de Legion. Stevron Frey, seu avô, já o havia convencido da importância da crescente influência de Legion. Desagradar Legion poderia significar problemas para os gêmeos, e Valder Negro não podia correr tal risco. Após a partida de Valder Negro, Legion transferiu mais de 2.000 prisioneiros de guerra nascidos no ferro para Guardamar. Seus termos para Guardamar eram menos exigentes do que para os gêmeos. Sua única insistência era que os prisioneiros não pudessem morrer. Os 2.000 prisioneiros nascidos no ferro restantes foram absorvidos pelas próprias fileiras de Legion. Não eram nascidos no ferro nativos, mas sim escravos, indivíduos escravizados que os nascidos no ferro haviam sequestrado de outras terras. Escravos como esses constituíam pelo menos metade da força invasora dos Homens de Ferro. Sem lealdade à Casa Greyjoy, eles aceitaram de bom grado o recrutamento de Legion, sem a necessidade de que ele oferecesse incentivos. Com a ajuda deles, Legion abandonou os planos de marchar pela costa continental da Baía do Homem de Ferro até Baneforte. Em vez disso, utilizou os escaleres dos Homens de Ferro que eles haviam usado no ataque a Guardamar, empregando seus novos recrutas como marinheiros. A atenção das Ilhas de Ferro estava firmemente fixada mais ao sul, em suas campanhas nas terras ocidentais, e eles não poderiam ter previsto a derrota catastrófica de Rodrik Greyjoy em Guardamar. Movendo-se com cuidado, Legion conseguiu passar despercebido pelos Homens de Ferro enquanto avançava. Quando Legion partiu de Seagard, o relatório da Batalha de Seagard já havia chegado ao acampamento rebelde em Deep Den. A notícia deixou seus destinatários atônitos. Legion liderou mais de 2.000 homens para retomar o Fosso Cailin, aniquilou mais de 10.000 homens de ferro que sitiavam Guardamar e matou Rodrik Greyjoy, o filho mais velho e herdeiro de Balon Greyjoy. Tudo isso antes mesmo que o exército rebelde alcançasse seu alvo. A magnitude das conquistas de Legion deixou lordes, nobres, cavaleiros e oficiais se sentindo ao mesmo tempo admirados e envergonhados. Bom garoto, parabéns! Eu sabia que esse garoto conseguiria, declarou o rei Robert alegremente, quebrando a tensão que o cercava. Ao contrário das emoções conflitantes dos nobres e lordes no acampamento, Robert estava irrestritamente encantado com os triunfos de Legion, como se ele próprio tivesse orquestrado as vitórias. Mais de 10.000 pessoas foram facilmente aniquiladas por alguns milhares. Será que este relatório de batalha poderia ser? O nobre da corte hesitou, olhando para os lordes em busca de aprovação, antes de questionar cautelosamente a autenticidade do relatório. Calha a boca. Só porque você não consegue, não significa que ninguém mais consiga. Robert retrucou com a raiva transbordando enquanto encarava o nobre. Seu olhar penetrante varreu a sala enquanto declarava friamente: se você quer glória militar, vá lutar por ela no campo de batalha e conquiste-a você mesmo. Não fique aqui caluniando aqueles que já a alcançaram. A tenda mergulhou num silêncio tenso. Ninguém ousou expressar mais dúvidas após a advertência de Robert. Quebrando o silêncio, Santanis interrompeu. A carta afirma que Sor Legion aprisionará mais de 8.000 prisioneiros de guerra em Guardamar e nas Gêmeas. Poderíamos levá-los sob custódia, eles podem ser úteis nas próximas batalhas navais. Robert assentiu, nomeando rapidamente vários lordes para liderar as tropas que resgatariam os prisioneiros nascidos no ferro e os transfeririam para Lannisporto, o ponto de encontro das forças que lutavam contra a rebelião. Em seguida, instruiu o mestre que o acompanhava a registrar oficialmente a vitória de Legion em Guardamar, incluindo a aniquilação de mais de 10.000 nascidos no ferro, no rolo de guerra abaixo da vitória anterior em Fosso Cailin. Com essas duas conquistas, não havia dúvidas de que Legion se tornaria Lorde. No entanto, Robert tinha ambições ainda maiores para ele. Se Legion continuasse a conquistar vitórias tão extraordinárias, Robert estava pronto para torná-lo uma rara exceção na história dos Sete Reinos. Legion não decepcionou. Logo após a chegada de Robert a Lannisporto para consolidar as forças da rebelião, começaram a chegar relatos de novas façanhas de Legion. Primeiro, utilizando os prisioneiros de guerra nascidos no ferro que haviam aceitado anistia, Legion enganou a guarnição de Baneforte para que abrisse seus portões. Isso lhe permitiu capturar a fortaleza e seus mais de 1.000 defensores nascidos no ferro. Após esse sucesso, ele rapidamente partiu para retomar o desfiladeiro. Após recuperar esses dois castelos, Legion informou a Casa Baneforte e a Casa Westerling, que haviam buscado refúgio em Achemark,
que recuperassem e defendessem seus respectivos lares. No entanto, sem receber resposta de nenhuma das casas, Legion deixou soldados da Casa Frey e da Casa Umber para guarnecer Baneforte e o desfiladeiro. Dando continuidade à sua campanha, Legion utilizou navios longos dos Homens de Ferro para cruzar o Estreito de Ilha Bela e lançar um ataque surpresa à Ilha Bela. Antes que os Homens de Ferro pudessem organizar uma defesa, ele libertou Castelo Belo, matando os 3.000 Homens de Ferro ali estacionados. No entanto, a campanha de Legion foi interrompida abruptamente. As Ilhas de Ferro souberam de seus movimentos e enviaram Victarion e Euron Greyjoy para comandar a Frota de Ferro, que agora bloqueava a Ilha Bela. Encurralado, Legion não podia avançar nem recuar, mas sua posição efetivamente imobilizou a Frota de Ferro, impedindo-a de avançar para o sul. Ao tomar conhecimento desse acontecimento, Robert agiu rapidamente. Ordenou que as frotas combinadas da Árvore e de Vila Velha, complementadas pelos navios de guerra Lannister restantes e navios mercantes armados, formassem 2 frotas reais. Santanis Baratheon e Paster Redvine foram nomeados comandantes. Suas frotas deveriam navegar imediatamente para o canal da Ilha Bela e enfrentar a Frota de Ferro. Enquanto isso, Robert preparou a coalizão rebelde, recrutando forças das terras ocidentais, do norte, das terras fluviais, do vale e da Campina, e as direcionou para Baneforte. Lá, ele aguardaria o resultado da batalha naval na Ilha Bela. Assim que Santanis derrotasse a Frota de Ferro, a coalizão se reuniria e atacaria a fortaleza Greyjoy de Pique. Capítulo 118. A rebelião reprimida. O rei Robert e todos que leram o relatório de Legion sobre a batalha devem ter concluído que Legion, preso em Farcastle, estava em uma situação terrível. No entanto, a realidade era completamente diferente. Legion estava completamente à vontade, como se estivesse aproveitando férias na ilha em vez de estar sitiado. Ao receber notícias da posição de Legion, as Ilhas de Ferro rapidamente enviaram a Frota de Ferro para a Ilha Bela. Assim que a frota foi avistada, Legion prontamente ordenou que todos os navios longos atracados no pier fossem rebocados para a terra, tornando-os inacessíveis à Frota de Ferro e impedindo sua destruição. Embora a Frota de Ferro tenha bloqueado a Ilha Bela, também enviou mais de 1.000 homens de ferro para desembarcar na ilha, com a intenção de destruir os navios longos em poder de Legion e deixá-lo completamente encalhado. Mas Legion, tendo previsto essa ação, estava totalmente preparado. Na batalha que se seguiu, suas forças aniquilaram todos os invasores, sem deixar sobreviventes. A situação agora era quase irônica. Em vez de a Frota de Ferro encurralar Legion na Ilha Bela, parecia que Legion efetivamente a havia encurralado nos estreitos que a cercavam. A frota não ousou recuar, temendo que Legion usasse os Dracarys para lançar um ataque direto às Ilhas de Ferro, mesmo que ele optasse por não atacar sua terra natal. Eles sabiam que ele poderia navegar de volta para as terras ocidentais e recuperar toda a riqueza que haviam acumulado no Castelo Belo. O próprio Legion ficou surpreso ao descobrir o tesouro escondido em Castelo Justo durante sua inspeção da fortaleza. Para sua surpresa, os despojos que os Homens de Ferro haviam acumulado em seus ataques às terras ocidentais ao longo dos anos não haviam sido enviados de volta a Pique, mas sim consolidados em Castelo Justo. Embora Legion não pudesse estimar imediatamente o valor exato do tesouro, os cálculos iniciais de Jon revelaram que o depósito continha centenas de milhares de dragões de ouro, além de uma abundância de joias de ouro e prata, artefatos inestimáveis e outros objetos de valor. Uma contagem aproximada sugeria que o valor total ultrapassava 1 milhão de dragões de ouro. Não foi nenhuma surpresa, então, que as Ilhas de Ferro tenham respondido tão rápida e decisivamente à perda da Ilha Justa, mobilizando sua frota na tentativa de impedir Legion de transportar sua riqueza ilícita para outro lugar. Legion, é claro, acolheu com satisfação a inesperada dádiva. Sem hesitar, enviou uma mensagem a Lannisporto, onde o navio Glory estava atracado. Instruiu seu capitão a aguardar o resultado da batalha naval no canal da Ilha Bela. Se a frota real do Trono de Ferro saísse vitoriosa, o Glory deveria zarpar imediatamente para Castelo Belo para levar o tesouro de volta a Tumbleton. Legion havia se preparado para tais contingências antes de deixar Tumbleton. Anteriormente, ele havia ordenado a Lyr Falvel, que negociava em Vila Velha, que despachasse uma tripulação para navegar com o Glory de Vila Velha e Arbor até Lannisporto, pronta para receber novas instruções. Essa precaução provou ser inestimável. Surpreendentemente, a tripulação havia acabado de partir quando a Frota de Ferro iniciou o bloqueio das águas da Ilha Bela. A própria Faircastle ficava empoleirada em um promontório proeminente, oferecendo uma vista ampla do canal da Ilha Bela da sacada do gabinete do Lorde. Ali, Legion podia ver todo o bloqueio, centenas de Dracarys e navios de guerra da frota dos Homens de Ferro, suas velas negras adornadas com símbolos de Kraken, estendendo-se pelo mar em uma exibição verdadeiramente formidável. Entre os navios, alguns se destacavam pelo tamanho. Eram, sem dúvida, os navios de guerra da Casa Greyjoy, com seus cascos maciços e designs distintos. O maior deles ostentava uma proa em forma de Kraken e um ariete semelhante a uma guilhotina.
Esta imponente embarcação só poderia ser a nau capitânia da Frota de Ferro, a Vitória de Ferro, comandada por Victarion Greyjoy. Naquele momento, Lysion não usava armadura, mas sim um hobby casual, sentado confortavelmente com uma bandeja de comida fresca ao lado. Ele comia tranquilamente enquanto observava a Frota de Ferro ancorada no mar, o som fraco das ondas carregando o peso de um confronto iminente. Nymeria se aproximou dele com um copo d'água na mão. Ao entregá-lo, perguntou incisivamente, vai ficar sentado sem fazer nada? Lysion tomou um gole d'água, engoliu um bocado de comida e respondeu calmamente, já fizemos o suficiente. Se continuarmos insistindo, nos tornaremos inimigos de todos nesta rebelião. Suas palavras refletiam a verdade da situação. Os lordes e nobres aliados à contra-rebelião ansiavam por seu momento de glória. Lysion já havia reconquistado 5 castelos e dizimado 20.000 rebeldes, um recorde que despertava admiração e inveja. Caso ele destruísse a Frota de Ferro ou pior, capturasse Pyke, os lordes e nobres ficariam ainda mais ressentidos. Até o rei Robert poderia começar a nutrir dúvidas, com sua gratidão ofuscada pela inquietação com a crescente fama de Lysion. Lysion sabia que derrotar a Frota de Ferro não seria difícil. Ele poderia infiltrar-se secretamente em navios-chave sob o manto da escuridão, assassinar seus comandantes e deixar a frota sem líder, provocando uma retirada. Alternativamente, ele poderia usar os vastos tesouros armazenados em Firecastle para atrair os homens de ferro para a terra e lidar com eles diretamente. Ao retomar Baneforte, Nymeria já havia sugerido um plano ousado, atacar Pyke diretamente. Os homens de ferro em Pyke desconheciam a libertação de Baneforte e sob o disfarce da noite, as forças de Lysion poderiam se passar por homens de ferro e lançar um ataque surpresa. Embora tentado, Lysion acabou optando por não seguir a sugestão, considerando-a muito arriscada. A porta do escritório se abriu com uma batida, e Jon entrou, curvando-se levemente antes de anunciar. Meu senhor, Lord Pasteur enviou uma mensagem. Ele e Lord Santanis já lideraram a frota real até as águas perto de Caice. Espera-se que cheguem ao canal da Ilha Bela no final da noite. Eles especificaram o que querem que façamos? Perguntou Lysion, colocando sua taça no chão. Só para administrar o farol, respondeu Jon, balançando a cabeça. Lysion riu baixinho e se virou para Nymeria. Viu? Eles já estão preocupados que a gente roube o crédito. Nymeria bufou com desdém, cruzando os braços. Ela tinha pouca afeição por Santanis, um sentimento que permanecia desde seus encontros nos pátios da Fortaleza Vermelha em Porto Real. Voltando-se para Jon, Lysion disse, mesmo que não queiram nos envolver, não podemos ficar parados. Preparem os dracares. Se a batalha se voltar contra eles, entraremos em ação para ajudar. Se tudo correr bem, nos concentraremos em resgatar prisioneiros. Como ordenar, meu senhor, respondeu Jon antes de sair da sala. Apesar dos preparativos, eles acabariam se revelando desnecessários. Tanto Lord Santanis quanto Lord Pasteur eram altamente habilidosos na guerra naval, superando em muito as habilidades da Frota de Ferro sob o comando da Casa Greyjoy. A frota real de fato chegou à entrada do canal da ilha justa tarde da noite. No entanto, absteve-se de entrar nas águas estreitas, optando por permanecer estacionada na entrada. Sua cautela sugeria relutância em se envolver em uma batalha noturna que pudesse prejudicar forças aliadas. Sem o conhecimento de Lysion, a frota real havia se dividido em 2 grupos. Enquanto as forças de Santanis aguardavam na entrada, Lord Pasteur liderava uma segunda frota de Arbor, manobrando pelas águas exteriores da Ilha Bela para se posicionar na extremidade norte do canal, perto das águas de Caice. Nessa época, Santanis liderou uma frota composta principalmente por navios da Frota de Vila Velha, posicionando-os em formação na entrada sul do estreito, com a intenção de desviar a atenção da Frota de Ferro. A tática se mostrou altamente eficaz. O foco da Frota de Ferro mudou inteiramente para as forças de Santanis, levando-os a abandonar as águas perto de Castelo Justo e avançar para o sul para confrontar Santanis na entrada do estreito. A estratégia culminou em um golpe devastador na manhã seguinte, quando uma densa névoa marítima envolveu a área, obscurecendo a visibilidade. A Frota de Ferro não sabia que a frota da Árvore de Lord Pasteur se aproximava pelo norte. A surpresa foi absoluta. Quando Santanis lançou um ataque coordenado pelo sul, os homens de ferro se viram cercados. Quando a neblina se dissipou, o resultado da batalha foi revelado. A frota das Ilhas de Ferro havia sido completamente esmagada. 2 das galés negras características da Casa Greyjoy afundaram e menos de 20% dos navios longos restantes conseguiram escapar. Essa vitória decisiva efetivamente pôs fim a qualquer esperança que as Ilhas de Ferro tivessem de se recuperar da derrota naval. Enquanto isso, Lysion, acompanhado por Nymeria e outros, viajara para a costa sul da Ilha Bela naquela manhã para observar a batalha em primeira mão. O confronto prometia ser um dos maiores confrontos navais da história de Westeros, com milhares de navios em combate. Lysion via aquilo como uma oportunidade inestimável de aprendizado, principalmente porque planejava construir sua própria frota no futuro. No entanto, a densa neblina frustrou as esperanças de Lysion de testemunhar o evento. Durante toda a batalha, ele e seus companheiros não viram nada além da névoa impenetrável. Isso levou a uma pergunta que não saía da sua cabeça. Como as frotas haviam se coordenado tão eficazmente em meio a uma neblina tão densa sem atacar seus aliados por engano? A resposta veio mais tarde, de prisioneiros homens de ferro capturados.
Eles explicaram que as frotas usavam um sistema de sinais de buzina distintos para se comunicar e diferenciar entre amigos e inimigos, um método que lembra o código Morse. Após a batalha, a frota real não parou na Ilha Justa nem reconheceu Legion em Firecastle. Em vez disso, navegou imediatamente para o norte, aparentemente com a intenção de atacar diretamente as Ilhas de Ferro. A partida abrupta tornou os preparativos anteriores de Legion inestimáveis, já que a frota real não teve tempo de deixar o campo de batalha. Legion mobilizou seus escaleres para vasculhar a área, resgatando sobreviventes e destroços. Os barcos se moviam incansavelmente, resgatando marinheiros aliados que haviam caído no mar, capturando prisioneiros homens de ferro sobreviventes e recuperando o que restava dos navios naufragados. De particular interesse para Legion eram os navios danificados que ainda flutuavam na água. Embora não estivessem mais em condições de navegar devido a velas rasgadas ou danos estruturais, seus cascos e quilhas estavam praticamente intactos, tornando-os recuperáveis. Vários dos grandes navios apresentavam apenas pequenas rachaduras nos cascos. Usando cordas, Legion rebocou esses navios até a costa. Seus subordinados, juntamente com os homens de ferro rendidos e os prisioneiros resgatados, foram encarregados de consertar as embarcações. O objetivo não era restaurá-las à perfeição, mas apenas torná-las navegáveis novamente. O esforço foi frutífero. Após alguns reparos, Legion adquiriu 4 navios de grande porte, uma dúzia de navios mercantes armados e centenas de dracares. Somados aos dracares que ele havia adquirido anteriormente em Seagard, Baneforte, De Crag e Firecastle, sua frota agora somava mais de 200 embarcações, embora muitas delas precisassem de reparos significativos antes de poderem navegar adequadamente. Com uma quantidade tão vasta de recursos agora sob seu controle, Legion tomou decisões rápidas e calculadas. Quando Lige Falvel chegou a Firecastle a bordo do Glory para transportar o tesouro, Legion também instruiu Lige a levar os grandes navios, os navios mercantes armados e mais de 100 dracares relativamente intactos. Ele reteve apenas cerca de 70 dracares danificados, o suficiente para transportar pessoas pelas águas ao redor da Ilha Fair. Legion também confiou a Nymeria a tarefa crítica de devolver o tesouro a Tumbleton. Ela lideraria o exército de Tumbleton, a unidade da guarda, a primeira e a segunda patrulhas de cavalaria e a maioria dos homens de ferro que não eram originários das Ilhas de Ferro. Nymeria compreendeu a importância do tesouro e concordou sem objeções, garantindo seu transporte seguro com a proteção necessária. Embora Legion tenha permanecido para trás com apenas 3 patrulhas de cavalaria e um pequeno contingente de homens de ferro, Nymeria não se incomodou com a redução de seus números. Ela confiava em sua capacidade de lidar com qualquer situação que pudesse surgir. Após a partida de Nymeria e dos outros, Legion permaneceu em Firecastle por quase meio mês. Durante esse tempo, manteve um olhar atento no horizonte até que a frota do Trono de Ferro apareceu ao longe, aproximando-se do norte. Longe de ter diminuído, a frota parecia ter crescido ainda mais. Quando a frota passou em frente a Firecastle, um grupo de escaleres um pouco maiores, vindos das Ilhas de Ferro, se separou e rumou para as docas. De um desses barcos, um velho conhecido de Legion desembarcou. Senhor Joel, quanto tempo! Legion cumprimentou o homem com um sorriso enquanto ele se aproximava. O visitante era ninguém menos que Joel Flowers, que fora fundamental para ajudar Legion a escapar de White Holdfast. Joel havia mudado pouco no último ano, embora seu rosto apresentasse algumas cicatrizes adicionais, algumas recentes e outras desbotadas. Joel observou Legion, agora trajando uma armadura finamente confeccionada, e não pôde deixar de se maravilhar. Você é mesmo incrível, meu amigo. Quando ouvi falar de escolhido Legion, pensei que fosse outra pessoa com o mesmo nome. Nunca imaginei que fosse você de verdade. Quem imaginaria que o jovem caçador de White Holdfast se tornaria uma figura tão lendária em pouco mais de um ano? Legion sorriu humildemente. Você é muito gentil. Na sua presença, ainda sou o mesmo Legion de White Holdfast. Joel, sorrindo, estendeu a mão para dar um tapinha no ombro de Legion como antes, mas parou de repente, percebendo que tal familiaridade talvez não fosse mais adequada. Retirou a mão e deu um passo para o lado para apresentar o homem que estava atrás dele. Este é Lord Collinder Lannister, disse Joel. Ele está aqui para assumir Firecastle. Legion voltou a olhar para o jovem cavaleiro, que parecia mais velho do que realmente era. A desconfiança permeou sua voz quando perguntou. Eu pensei que Ilha Bela fosse o domínio da casa Farman. Lady Jane Farman ainda está viva, não é? Não deveria ser ela a reconquistar Ilha Bela? O jovem cavaleiro deu um passo à frente e ofereceu uma explicação. Lady Jane Farman e eu nos casamos na presença de sua graça. No entanto, a guerra acabou de terminar e os mares continuam infestados de piratas nascidos no ferro. Ainda não é seguro para ela retornar. Ela me confiou a supervisão da Ilha Bela em seu nome até que a estabilidade seja restaurada. Quando chegar a hora certa, ela retomará seu lugar e herdará as terras da casa Farman. Legion compreendeu rapidamente o motivo subjacente. A casa Lannister estava se aproveitando daquele casamento para anexar a Ilha Bela. Quaisquer que fossem os verdadeiros desejos de Lady Jane, eles haviam se tornado irrelevantes. Sorrindo levemente, Legion deu um tapinha no ombro do jovem cavaleiro antes de escoltá-lo até o castelo para cuidar da transferência de seus bens. O processo transcorreu sem complicações. O cavaleiro parecia não saber que Firecastle havia servido como o principal depósito dos Homens de Ferro para tesouros saqueados.
Nem parecia particularmente interessado em qualquer coisa de valor que ainda pudesse estar escondida ali. Após uma inspeção superficial, as formalidades da entrega foram concluídas. Assim que os soldados Lannister desembarcaram e entraram no castelo, Lygion e seus homens embarcaram no navio. Eles zarparam para Lannisporto, onde o rei Robert ofereceria um banquete de vitória para celebrar o triunfo. Capítulo 119. Rochedo Casterly e Lannisporto. Lannisporto, a maior cidade das Terras Ocidentais e uma das 5 maiores cidades do continente de Westeros, fica no lado sudoeste de Rochedo Casterly, com vista para o mar. A cidade se espalha pela encosta da montanha, com edifícios que se estendem das movimentadas docas à beira-mar até o topo das colinas, chegando até a base do imponente Rochedo Casterly. Embora ostente um porto proeminente, o porto de Lannisporto empalidece em comparação com os extensos portos de Vila Velha. Os navios aqui são simples, em sua maioria mercantes, transportando metais preciosos como ouro e prata. As terras ocidentais são famosas em Westeros pela abundância desses metais. No entanto, o minério bruto raramente é vendido diretamente. Em vez disso, a maior parte dele é transformada em joias requintadas e utensílios ornamentados, enquanto parte é cunhada em dragões de ouro e veados de prata. Lannisporto abriga os melhores ourives, prateiros e joalheiros de Westeros. Seu artesanato atrai não apenas a nobreza de Westeros, mas também compradores do distante continente de Essos. Quase metade dos navios atracados no porto pertencem a mercadores de ouro de Essos, ávidos por comprar os famosos produtos de Lannisporto. Essa vasta concentração de riqueza exige proteção significativa. A casa Lannister mantém uma guarnição urbana de 3.000 soldados, cada um equipado com armaduras de couro e armamento de primeira linha. Sua uniformidade e equipamento superam até mesmo os exércitos regulares da maioria dos lordes de Westeros. Como resultado, alguns brincam que os mantos dourados de Porto Real são meros impostores em comparação com a guarnição de Lannisporto, os verdadeiros mantos dourados, assim chamados por seus equipamentos opulentos. Além da guarnição, Lannisporto conta com uma frota formidável dedicada a proteger a cidade e seus interesses. No entanto, sua reputação está longe de ser brilhante. A frota Lannister foi destruída 2 vezes e severamente danificada em inúmeras ocasiões. Saqueadores nascidos no ferro saquearam Lannisporto repetidamente, rendendo à guarnição a zombaria de ser pouco mais do que bonecos cheios de ouro. No entanto, subestimar o verdadeiro poder da casa Lannister é um erro grave. Embora Lannisporto tenha sofrido ataques, Rochedo Casterly, situado bem ao lado da cidade, permanece inexpugnável. Esculpido diretamente na rocha maciça, o castelo resistiu a todas as tentativas de violá-lo, até mesmo dragões falharam. Sua força inspira admiração, frequentemente descrita como um milagre dos deuses. Lygion, movido pela curiosidade e pela influência das memórias herdadas do pacificador, ficou particularmente fascinado pela fortaleza. À medida que seu navio se aproximava de Lannisporto, Rochedo Casterly surgiu à distância, e ele não pôde deixar de se perguntar como tal fortaleza poderia ser penetrada. Apesar de vasculhar a mente em busca de métodos de ataque, concluiu que um ataque de fora seria inútil. A única possibilidade residia em se infiltrar por dentro. Relutante em abandonar sua busca, Lygion dedicou-se a estudar o castelo. Durante seu tempo em Rochedo Casterly, quando não estava suportando banquetes tediosos, ele frequentemente usava glória para explorar furtivamente a fortaleza. Seus dias eram passados examinando sua estrutura e procurando por pontos fracos. Depois de passar os últimos dias explorando Rochedo Casterly, Lygion adquiriu uma compreensão mais profunda de sua estrutura do que até mesmo os próprios Lannister. Ele memorizou todos os postos de guarda e rotas de patrulha dentro do castelo, e Glória agora pode se mover por seus corredores sem precisar se esconder. Esse acesso irrestrito permitiu a Lygion descobrir uma vulnerabilidade na fortaleza, uma que nem sequer era considerada uma fraqueza. Rochedo Casterly, originalmente uma mina, ainda repousa sobre um labirinto de túneis escavados na vasta rocha abaixo. Durante séculos, os Lannister cavaram cada vez mais fundo, criando uma rede de poços e passagens, muitos dos quais foram abandonados e esquecidos. Através de Glória, Lygion descobriu uma dessas entradas escondidas para a mina. O fluxo de ar na entrada indica que ela se conecta ao exterior da montanha, embora o túnel seja estreito, pequeno demais para um adulto navegar. Provavelmente escavado secretamente por ladrões de minas no passado. Lygion suspeita que existam muitos túneis semelhantes espalhados sob Rochedo Casterly. No entanto, explorá-los é uma tarefa assustadora. A estrutura labiríntica das minas garante que se perder seja quase certo, e poucos estão dispostos a arriscar. Glória, no entanto, deixa para trás seu cheiro, que lhe permite navegar pelos túneis e retornar sem falhas. Esses túneis esquecidos poderiam, teoricamente, servir como ponto de entrada para um ataque. Mas qualquer ataque desse tipo exigiria primeiro superar os soldados e as armadilhas escondidas nas minas sob o castelo. Enquanto Lygion continuava a examinar Rochedo Casterly vagarosamente em busca de pontos fracos, seus subordinados ficavam cada vez mais ansiosos. Mais de 10 dias haviam se passado desde a rendição da Casa Greyjoy e o retorno do exército de repressão à rebelião a Lannisporto. No acampamento do rei, detalhes das recompensas para os lordes e nobres que participaram da campanha vazavam lentamente. Um anúncio formal era esperado no banquete de celebração que se aproximava.
No entanto, notavelmente, nenhuma notícia sobre a recompensa de Legion havia surgido. Pelo contrário, rumores sobre Legion começaram a se espalhar entre a nobreza. Surgiram acusações de que ele havia embolsado todos os bens valiosos saqueados pelos Homens de Ferro durante seus ataques às terras ocidentais. Outros alegavam que durante a Batalha da Ilha Bela, Legion não havia auxiliado a frota real e após sua partida para o norte, havia se apoderado dos despojos de guerra sem autorização real. Se comprovadas, essas acusações poderiam anular completamente o mérito de Legion em reprimir a rebelião, e ele poderia até mesmo ser punido. No entanto, rumores menores, como o recrutamento privado de prisioneiros Homens de Ferro ou a imposição de lordes a enviar tropas, foram amplamente ignorados. A nobreza se concentrou em vez disso na suposta riqueza que Legion havia conquistado, com especulações sugerindo que seus despojos poderiam chegar a milhões de dragões de ouro. A inveja tomou conta das fileiras dos nobres. Nas terras ocidentais, alguns chegaram a se reunir em frente ao acampamento de Legion, exigindo a devolução do que alegavam ser seus bens saqueados. Legion, no entanto, não respondeu aos rumores. Compareceu a todos os banquetes para os quais foi convidado, mantendo um ar de indiferença. Nessas reuniões, as opiniões sobre ele se dividiam. Alguns buscavam fazer amizade com ele, mas a maioria mantinha distância. Embora o caluniassem pelas costas, ninguém ousava desrespeitá-lo. A capacidade de Legion de sozinho mudar o rumo da batalha havia consolidado seu status como um dos escolhidos dos 7 deuses. Insultá-lo abertamente seria insultar os próprios 7, uma linha que nem mesmo lordes poderosos ousavam cruzar. Essa deferência deu origem a outro boato, que por mais excessivas que fossem as supostas ações de Legion, ele jamais enfrentaria uma punição severa. O Trono de Ferro, diziam alguns, jamais arriscaria alienar a fé dos 7 humilhando um de seus campeões. A alegação não era infundada. Observadores notaram que até figuras influentes como Tywin Lannister, protetor do Oeste, e Eddard Stark, protetor do Norte, tratavam Legion com um respeito sutil, parecendo mais interessados em cultivar seu favor do que em ostracizá-lo. No entanto, independentemente dos rumores, o fator mais crítico era a atitude do rei Robert. Até então, o rei Robert não havia respondido ao sussurro sobre Legion nem mencionado nada sobre a recompensa de Legion. O que ninguém percebeu, no entanto, foi que Legion já sabia que tipo de recompensa o aguardava. Vários dias antes, durante uma discussão entre o rei Robert e seus conselheiros sobre honras militares para nobres cavaleiros, o rei havia finalizado a recompensa de Legion. Ele informou o pequeno conselho e vários lordes de sua decisão. Embora o processo tenha enfrentado oposição devido à enorme generosidade da recompensa, o rei Robert o forçou a prosseguir. Legion soubera de toda a discussão por meio de Tywin Lannister, embora não tenha sido o próprio Lord Tywin quem divulgou os detalhes. Em vez disso, foi Glory que se esgueirou para Rochedo Casterly e escutou a conversa de Tywin com seu irmão, Kevan Lannister, no terraço do escritório de Lord Tywin. Após descobrir a localização do escritório de Tywin, Legion frequentemente enviava Glory para espionar as discussões de Tywin com os conselheiros das terras ocidentais. Essa estratégia lhe permitiu descobrir alguns dos planos futuros das terras ocidentais, bem como vários segredos pouco conhecidos. Por exemplo, Legion agora sabia o verdadeiro motivo por trás da determinação de Lord Tywin em reivindicar a Ilha Bela, ao contrário do que muitos presumiam. Tywin não estava particularmente interessado na ilha em si. Seu verdadeiro objetivo era um mapa de navegação deixado por Elissa Farman, que supostamente estaria escondido na Ilha Bela. Embora Legion achasse o nome Elissa Farman desconhecido, a existência do mapa de navegação sugeria que ela havia sido uma navegadora de renome considerável, renomeada o suficiente para atrair o interesse dos Lannisters. Embora Legion não entendesse muito de vela, conhecia navegadores proeminentes como Corlys Velaryon e Euron Greyjoy, este último atualmente aprisionado pelo Trono de Ferro e aguardando o banimento das Ilhas de Ferro. Elissa Farman, no entanto, era um nome que ele nunca havia encontrado antes. Resolveu investigá-la quando a oportunidade surgisse, na esperança de descobrir por que ela era tão importante para Lord Tywin. Meu senhor, Lord Tyrion está aqui. Deseja vê-lo? A voz de Jon interrompeu os pensamentos de Legion no momento em que ele estava prestes a retomar a escuta da conversa de Tywin e Kevan. Legion se retirou da visão compartilhada com Glory e gesticulou para Jon trazer Tyrion Lannister. Tyrion foi um dos poucos que tomou a iniciativa de se tornar amigo de Legion, apesar dos rumores. Uma coisa era certa, Tyrion não soubera de Lord Tywin sobre a recompensa de Legion, então sua amizade não era motivada por ambição ou poder. Embora Tyrion estivesse presente em Porto Real durante o torneio, Legion suspeitou que ele tivesse ficado tão chocado com os acontecimentos que evitou tanto a competição quanto o banquete posterior. Como resultado, os dois não se cruzaram na ocasião. Este encontro, no entanto, foi puramente casual. Após retornar a Rochedo Casterly, Tyrion foi designado por seu pai para supervisionar os esgotos de Lannisporto e Rochedo Casterly. Essa função envolvia liderar equipes para desobstruir bloqueios e consertar os túneis antigos, que também serviam como poços de minas sob Rochedo Casterly. 10 dias antes, durante uma das explorações de Legion pelos túneis subterrâneos de Glory, ele encontrara Tyrion por acaso. Na ocasião, Tyrion estava inspecionando uma válvula de esgoto. A visão de Glory o assustou tanto que ele momentaneamente acreditou que estava prestes a morrer. Como resultado do terror inicial, Tyrion se preparou para a morte, apenas para perceber que Glory havia escapado sem lhe causar dano.
Sobrevivendo ao encontro, ele ficou naturalmente curioso e começou a investigar a origem do monstro do esgoto. Depois de algumas investigações, concluiu que a fera aterrorizante que encontrara era de fato Glory. No dia seguinte, Tyrion procurou Legion. Isso marcou o início da amizade deles. Curiosamente, Tyrion nunca informou Lord Tywin sobre o que vira nos esgotos de Rochedo Casterly. Talvez ele pensasse que Glory havia entrado nas minas por acaso, ou talvez achasse inútil relatar o assunto, dado o pouco peso que suas palavras tinham para seu pai. Aquele grandalhão não está aqui de novo? Perguntou Tyrion enquanto entrava na tenda de Legion com passos pequenos e deliberados, um leve traço de decepção no rosto. Embora Tyrion fosse naturalmente intrigado pelos feitos lendários e pela extraordinária destreza em combate de Legion, seu fascínio por Glória sempre pareceu prevalecer. Seja por uma reação pós-traumática persistente, ou por curiosidade genuína, Tyrion desenvolvera um profundo interesse por criaturas de grande porte. Durante suas visitas à Legion, suas conversas frequentemente se voltavam para monstros míticos e históricos, como gigantes e dragões. Ele foi lá fora brincar, respondeu Legion com um sorriso, observando a clara decepção de Tyrion. Quer falar sobre alguma nova criatura gigante? Tyrion se acomodou sem cerimônia, acomodando-se numa cadeira como se fosse sua. Não, nada disso. Acabei de ver o seu capitão de cavalaria, D'Assay, da casa Mormon, espancar Lord Royce Coldwater, de Coldwater Barney, do Vale, até deixá-lo em polpa. Foi uma cena bem feia. Ouvi dizer que a perna dele está quebrada. Legion congelou momentaneamente, assimilando a gravidade da notícia. Imediatamente chamou Jon. Eu não ordenei que ninguém pudesse sair do acampamento sem a minha permissão. Como D'Assay foi parar no castelo? Jon ficou em posição de sentido e respondeu. Alguém veio avisar ao capitão D'Assay que sua mãe, Senhora Maege, havia chegado a Lannisporto. Ela queria ir vê-la. A voz de Legion ficou mais grave. Mande Balin e Lothor descobrirem o que causou o conflito e tragam D'Assay de volta. Sim, meu senhor, respondeu Jon. Quando Jon se virou para sair da tenda, Legion acrescentou. E leve muitos homens com você. Sim, meu senhor, repetiu Jon antes de caminhar rapidamente em direção ao acampamento dos soldados. Depois que Jon saiu, Tyrion pegou casualmente um punhado de salgadinhos da mesa e os enfiou na boca. Entre uma mordida e outra disse, você não está preocupado com seus homens? Quando cheguei, vi a guarnição do porto já vindo correndo. Legion balançou a cabeça. Se isso fosse antes da rebelião dos Homens de Ferro, eu poderia ter me preocupado. Mas depois do ataque, tantos veteranos da guarnição de Lannisporto foram mortos que a força atual é composta, em sua maioria, por novos recrutas. Sua eficácia em combate é pouco superior à dos trabalhadores rurais. Com o que eu deveria me preocupar? Tyrion ergueu uma sobrancelha em falsa indignação. Ei, sou um Lannister, e você está insultando a guarnição Lannister bem na minha frente. Pensei que fossemos amigos. Ele pegou uma xícara, serviu-se de um copo d'água e bebeu tudo para acompanhar os petiscos. Então, torcendo o nariz, acrescentou, não entendo você. Você tem acesso a um bom vinho, mas insiste em beber esta água sem graça e sem gosto. Legion olhou diretamente para ele e foi direto ao ponto. Você pode me dizer a verdade. O que você quer de mim? Você disse que somos amigos, não precisa de rodeios. Tyrion deu de ombros, ficou em silêncio por um momento e então disse, espero que quando você deixar Rochedo Casterly, me leve com você. Capítulo 120, Tyrion em perigo. Para Tyrion, permanecer em Rochedo Casterly, especialmente na presença de Lord Tywin, era um tormento sem fim. As lembranças da crueldade implacável de Tywin pairavam sobre ele, ressurgindo com dolorosa clareza em sua mente. Uma lembrança marcante foi a de quando Tywin o nomeou oficial dos esgotos, efetivamente o transformando no motivo de chacota da casa Lannister. A zombaria não se limitava às muralhas do castelo. Até mesmo as famílias filiais dos Lannister e seus vassalos o desprezavam abertamente. Seu escárnio encorajou os plebeus de Lannisporto a se juntarem a ele, dando-lhe o cruel apelido de Demônio Macaco. Seu desdém era insuportável. Ele sentia como se todas as terras ocidentais tivessem se voltado contra ele. Olhos zombeteiros pareciam segui-lo por toda parte, seu ridículo silencioso cortando mais fundo do que palavras. Até o ar ao seu redor parecia opressivo, sufocando-o como mãos invisíveis tapando seu nariz e sua boca. Nenhum lugar oferecia refúgio contra o preconceito nenhum, exceto os bordéis de Lannisporto. A vontade de ir embora o atormentava implacavelmente. Ele temia que se ficasse mais tempo, a amargura e a humilhação o levariam à loucura. Quando finalmente se aproximou de Legion Tarran com seu pedido, o cavaleiro fez uma pausa pensativa antes de responder. Por que você acha que eu posso te levar embora? Não se esqueça, eu sou apenas um cavaleiro. Tyrion, com o desespero estampado na voz, respondeu rapidamente. Porque você é Legion Tarran, o escolhido ordenado pela fé dos Sete. Legion ergueu uma sobrancelha, com ceticismo evidente em seu tom. Você acha que Lord Tywin se importa com o título de escolhido? Ele não esperou por uma resposta antes de continuar. Você agora é o primeiro herdeiro da casa Lannister. Acha que Lord Tywin vai deixá-lo sair de vista? A frustração de Tyrion transbordou. Ele não me vê como nenhum tipo de herdeiro. Aos olhos dele não sou nada. O único herdeiro que ele tem em mente é Jaime. Legion inclinou a cabeça ligeiramente com a voz calma, porém firme. Mas Jaime Lannister é um guarda real, e os guardas reais são proibidos de se casar, ter filhos ou herdar títulos de família. Tyrion respondeu amargamente. Ele pode fazer Jaime renunciar à guarda real.
Balançando a cabeça, Legion o interrompeu. Posso não conhecer bem seu irmão Jaime, mas é claro para qualquer um que ele leva sua posição como guarda real muito a sério. Se Lord Tivin pudesse ter forçado Jaime a renunciar, já o teria feito há muito tempo. Tyrion ficou em silêncio, sua sagacidade habitual incapaz de responder. O peso das palavras de Legion pareceu pesar sobre ele. Com um tom sério, Legion se inclinou levemente. E você entendeu errado algo importante. Não importa se você é ou não o herdeiro escolhido por Lord Tivin. O que importa é que, por lei, você é o herdeiro dele. Se alguém decidir que você deve herdar, então você o fará. Tyrion franziu a testa, confuso. O que você quer dizer com? Sua voz sumiu, seu rosto uma mistura de curiosidade e cautela. O tom de Legion era comedido, mas firme. De acordo com as leis de herança dos Sete Reinos, você é o primeiro herdeiro legal de Lord Tivin. Não importa o quanto ele o despreze, esse fato não pode ser desfeito. Ele encarou Tyrion com firmeza. Se Lord Tivin morresse repentinamente, você se tornaria o senhor de Rochedo Casterly e o protetor do Oeste. Independentemente do que qualquer pessoa nas terras ocidentais pense de você. Essa é uma realidade imutável. As implicações das palavras de Legion pairavam no ar. Tyrion, você é esperto. Já deve ter uma ideia do que aconteceria nas terras ocidentais se de repente se encontrasse nessa posição de poder. A expressão de Tyrion mudou de repente, seu rosto ficou sério quando ele perguntou a Legion. Você ouviu alguma coisa? Não, não ouvi nada, respondeu Legion calmamente. Só tirei algumas conclusões com base no bom senso. Ele parou por aí, evitando deixar Tyrion ainda mais desconfortável. Após uma pausa, permitiu que seu tom de voz se acalmasse. E você já considerou que me seguir pode limitá-lo de muitas maneiras? Por exemplo, beber é estritamente proibido no meu quartel. O salário que eu lhe daria não cobriria nem as idas diárias ao bordel. E mais importante, eu não lhe pagaria salário algum. Você teria que me pagar para mantê-lo ao meu lado. Tyrion pulou da cadeira, a voz áspera de indignação. O quê? Você foi longe demais. Não somos amigos? Sim, Legion assentiu calmamente, e é justamente porque somos amigos que estou te tratando assim. Há um ditado na minha cidade natal. Até irmãos próximos devem resolver suas contas com clareza. Se é assim entre irmãos, quanto mais entre amigos? Não tem graça. Não tem graça ficar com você. Tyrion resmungou furioso, enquanto saía furioso da tenda. Quando Tyrion saiu, Legion o chamou. Se quiser melhorar seu tratamento atual, sugiro que repita o que acabei de lhe dizer ao Lord Tivin. Isso pode fazê-lo perceber sua importância e tratá-lo como tal, em vez de continuar a vê-lo como um funcionário dos esgotos e ignorá-lo. Tyrion fez uma breve pausa, de costas para Legion, antes de acelerar o passo e desaparecer de vista. Depois que Tyrion saiu, Legion desviou a atenção da conversa. Não se deteve no momento, nem se entregou a pensamentos de poder ou intrigas. Em vez disso, pegou um exemplar de As 9 Viagens e começou a ler. O livro fazia parte de um acervo de textos raros que ele descobrira em Castelo Justo, junto com tábuas de runas dos primeiros homens que ninguém ainda havia decifrado. Os nascidos do ferro mais interessados em ouro e tesouros reluzentes, haviam ignorado esses artefatos literários, deixando-os intactos. Legion os reivindicara todos. Ele enviará a maior parte da coleção para Tumbleton com Nymeria, guardando apenas este conjunto específico para seu entretenimento pessoal. O livro narrava as aventuras marítimas de Corlys Velaryon, a lendária serpente do mar. O capítulo que ele estava lendo detalhava a segunda grande viagem de Corlys, onde ele cruzou o Lite, o Leng, o Mar Sangrento, e finalmente chegou às terras sombrias de Ashai. Embora a escrita fosse um tanto seca e carecesse de elegância literária, lembrando mais instruções do que narrativas, o conteúdo transmitia a grandeza e o perigo da jornada da serpente marinha. Murmurou Legion enquanto virava a página, preparando-se para fechar o livro após terminar o relato da segunda viagem. Algo lhe chamou a atenção, um nome que despertou seu interesse. Elissa Farman. A referência foi breve, uma única frase atribuída a Corlys Velaryon. Sei que deve ser Sanchazer, de Elissa Farman. Juro pelo nome Velaryon, tenho absoluta certeza. As palavras revelavam pouco, mas a excitação no tom de Corlys era palpável. Legion podia sentir a emoção do reconhecimento, como se Corlys fosse um fã conhecendo um ídolo. Isso aguçou ainda mais a curiosidade de Legion. Que tipo de pessoa era Elissa Farman para inspirar tamanha admiração em uma navegadora cujo nome estava gravado na história? Intrigado, Legion recostou-se na cadeira e começou a folhear o livro novamente, procurando por mais referências a Elissa Farman. Sua concentração foi interrompida pelo som de passos do lado de fora da tenda. Momentos depois, Jon e vários outros entraram, curvando-se enquanto permaneciam sob a cortina da tenda levantada. Meu senhor, cumprimentaram. Legion ergueu os olhos do livro, aguçando o olhar ao observar a aparência deles. Todos apresentavam ferimentos, alguns leves, outros mais graves. Sua atenção se fixou em Balin, cujo braço esquerdo pendia mole, visivelmente quebrado. Legion franziu a testa. Um braço quebrado provavelmente impediria Balin de participar do torneio que se aproximava, um golpe significativo. Embora conhecesse bem a força de seus subordinados, vê-los naquele estado surpreendeu. Aqueles homens não eram soldados comuns, estavam entre os melhores lutadores dos Sete Reinos. Balin, em particular, havia se provado inúmeras vezes, aprimorando suas habilidades em incontáveis batalhas em arenas brutais. Legion duvidava que até Nymeria pudesse derrotar Balin em combate individual. Não, eu só disse para você ir buscar a Dassey. Por que vocês brigaram?
Legion se levantou e olhou para o grupo. Jon, com o rosto cheio de frustração, explicou. Estávamos a caminho de Dassey, mas a guarnição em Lannisport nos atrapalhou. E como se não bastasse, a montanha Gregor Clegane apareceu com seus homens querendo briga. É claro que não íamos ficar parados, então revidamos. A montanha? Legion congelou por um momento, depois voltou a olhar para Balin. Sua mão foi quebrada pela montanha? Balin, normalmente silencioso, assentiu, sem demonstrar dor, apesar da mão machucada. Então, como se sentisse que sua resposta precisava de esclarecimento, acrescentou com um sotaque carregado. A mão daquele cara também estava quebrada. E eu mordi uma das orelhas dele. Para provar seu ponto, Balin colocou a mão no bolso e tirou uma orelha, colocando-a na palma da mão e segurando-a para Legion ver, como se fosse um troféu de guerra. Onde estão os outros? Perguntou Legion com o tom ainda sério. Houve alguma baixa entre os nossos? Todos sofreram ferimentos leves, mas ninguém morreu, respondeu Jon. Fez uma breve pausa antes de continuar. A guarnição em Lannisport perdeu alguns homens, incluindo alguém chamado Lantel, provavelmente um Lannister de uma ramificação secundária. Legion expirou pesadamente, esfregando a testa, e então se virou para Dassey. E você? Qual foi o motivo do seu conflito com Lord Royce Coldwater? Dassey, com uma expressão inocente, respondeu. Eu estava andando quando ele me parou sem motivo e começou a gritar comigo. Ele disse, você é um mentiroso, todos os seus registros de batalha são mentiras, e vocês também são um bando de mentirosos. Ao ouvir o relato de Dassey, Legion não disse nada por um instante, com uma expressão indecifrável. Finalmente proferiu seu veredito. Dassey será punido com 6 chicotadas. Os outros receberão 3 chicotadas cada. Depois, vá ao curandeiro militar para tratar seus ferimentos. Jon exclamou atordoado. Meu senhor, eu entendo a punição de Dassey. Ela saiu do quartel sem lhe avisar e causou problemas. Mas por que estamos sendo punidos? Estávamos apenas seguindo suas ordens. Lothor, Balin e os outros cavaleiros concordaram com a cabeça, seus rostos demonstrando confusão. O olhar de Legion os percorreu enquanto explicava. Não estou punindo vocês por entrarem em conflito com os Lannister. No entanto, Dassey está sendo punida e, como seus companheiros, vocês não podem simplesmente ficar parados sem sofrer consequências. É isso que chamam de compartilhar alegrias e tristezas. Ao ouvir isso, Jon e os outros ficaram sem palavras. Relutantemente viraram-se e foram procurar o carrasco. Depois que eles foram embora, Legion retornou à sua tenda e retomou a leitura. Enquanto isso, Glória, a fera gigante, também havia retornado aos arredores do acampamento. Antes de entrar, encontrou um grupo de soldados da guarnição de Lannisport na estrada. O líder do grupo parou seus homens em uma pequena colina fora do acampamento de Legion, aparentemente hesitante em se aproximar. Quando Glória apareceu de repente ao lado deles, os soldados foram tomados de medo. Em pânico, abandonaram suas posições e fugiram em direção ao castelo de Lannisport, atropelando-se uns aos outros na pressa de escapar. Cada homem parecia desesperado para não ser devorado pela enorme criatura. Glória, ali parada, inclinou a cabeça confusa. O confronto entre as patrulhas de cavalaria de Legion e a guarnição Lannister causou um grande reboliço, atraindo a atenção de todos enquanto aguardavam ansiosamente as respostas do escolhido, Legion, e Lord Tywin. Embora fosse evidente para todos que o status de Lord Tywin superava em muito o de Legion, ninguém ousava menosprezar o escolhido. Legion era apoiado pela fé dos Sete, desfrutava do favor do Senhor do Norte e contava com o apoio inabalável da casa Tyrell na Campina. Até o rei Robert havia expressado repetidamente sua afeição por Legion. Em muitos aspectos, os dois lados eram considerados em pé de igualdade. O que colocou mais lenha na fogueira foi o resultado da escaramuça. Os homens de Legion feriram o Montanha, Gregor Clegane, o infame cão raivoso odiado por todos. O Montanha ficou gravemente ferido, com o braço quebrado e uma das orelhas arrancada com uma mordida. Esse resultado inesperado trouxe satisfação secreta a muitos, incluindo alguns lordes e nobres das terras ocidentais, que não conseguiam conter o sorriso a portas fechadas. Ironicamente, com o foco do reino se fixando em Legion e Tywin, os dois indivíduos que de fato desencadearam o conflito, Dassey Mormont e Royce Coldwater, foram completamente ignorados. Nem mesmo Jon Royce, o senhor de Pedra Rúnica e chefe da casa Royce, demonstrou intenção de intervir em seu nome após saber que as ações de seu parente foram motivadas por pura arrogância. Em uma reviravolta inesperada, Legion e Tywin optaram por adotar uma postura indiferente. Ignoraram os comentários do mundo exterior e se abstiveram de qualquer discussão ou resposta pública, agindo como se o incidente nunca tivesse acontecido. Suas abordagens para lidar com a situação foram igualmente pragmáticas.
Ligion mandou açoitar todos os participantes, enquanto Tivin foi além e ordenou que seus homens fossem açoitados. Com ações tão decisivas, o conflito que atraiu tanta atenção rapidamente perdeu força, deixando aqueles que esperavam por uma disputa prolongada profundamente decepcionados. No entanto, os curiosos intrometidos do reino logo encontraram algo novo para discutir. Uma revolta irrompeu nas celas onde os prisioneiros das Ilhas de Ferro estavam detidos. Euron Greyjoy, irmão de Balon Greyjoy, incitou um grupo de nobres e homens de ferro à revolta. Os prisioneiros atacaram seus guardas, apreenderam armas e correram desesperadamente para as docas de Lannisporto. Lá, capturaram um dracar e escaparam. O incidente enfureceu o rei Robert, mas Lord Tivin ficou ainda mais furioso. A incompetência da guarnição de Lannisporto, incapaz de reprimir um grupo desorganizado de prisioneiros em pânico, foi um constrangimento. O fato de os Homens de Ferro não apenas terem escapado, mas também conseguido roubar um navio, foi uma humilhação para os lordes e nobres dos Sete Reinos. Comparado à desgraça deste incidente, a escaramuça anterior entre os homens de Ligion e os Lannister parecia insignificante. O resultado foi rápido e implacável. Os guardas nas celas que abrigavam os prisioneiros nascidos no ferro foram triplicados, e mais de uma dúzia de oficiais-chave da guarnição de Lannisporto foram enforcados nas docas como um aviso severo. O controle da guarnição foi entregue às tropas de Rocher do Casterly, que iniciaram uma completa reorganização e retreinamento de toda a força. Sandor Clegane, o cão de caça, outro membro temido da casa Clegane, foi colocado no comando da operação. 2 dias depois, a tensão em Lannisporto começou a diminuir com a chegada de navios longos de Vila Velha às docas. Homens da Casa Tyrell, Casa Igotover e Casa Redvine desembarcaram. Com a chegada deles, os últimos grandes senhores presentes no banquete da vitória finalmente chegaram. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer vídeos de autores pagos, e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.